Bom dia, boa tarde, boa noite, paz seja com você na sua casa. Hoje eu quero declarar as bênçãos do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. Que nenhum mal sucederá na sua casa, em nome de Jesus. Então vamos lá para Marcos. Estamos quase finalizando este livro, o Evangelho de Marcos. E aí, Marcos 15, gente, para a glória de Deus. Marcos 15, Jesus perante Pilatos. De manhã, bem cedo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, aqueles líderes que estavam lá na igreja, no templo, clamando pelo Messias, o que eles fazem? Os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusaram de muitas coisas. Então Pilatos lhes perguntou novamente: Você não vai responder? Você não vai responder? Veja quantas coisas estão o acusando. Mas Jesus nada respondeu. E Pilatos ficou impressionado por causa da festa. Era costume soltar, Pilatos ficou impressionado. Por causa da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido o quê? Assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer, que era soltar. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Pilatos, ele teve esse discernimento. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Os chefes dos sacerdotes, eles incitaram, falaram para a multidão, incentivaram a multidão a pedir Pilatos para soltar Barrabás. Então, o que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucificam. Eles gritaram. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais. Crucificam. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás. Mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Como isso mexe com a gente? Às vezes a gente olha para Barrabás, um assassino, e a gente se vê num lugar tão diferente dele, não é verdade? Barrabás era um assassino, eu nunca matei, mas vocês sabem que todos nós somos Barrabás. Todos nós somos Barrabás. Todos nós estamos no lugar dele, porque nós éramos condenados. Nós éramos para ser julgadas. Sim, porque nós herdamos o pecado. Quantas vezes a gente não fez o mal como Barrabás? Matou alguém como ele fez, né? Um assassino ali. Mas quantas vezes nós matamos as pessoas com a nossa língua? Quantas vezes matamos a esperança de alguém quando nós falamos algo? Então, nós somos como Barrabás, sim. Aquela cruz era para mim, era para você. Aquela cruz era para nós. Mas o nosso Cristo, ele mesmo falou, ninguém toma minha vida, ninguém tira minha vida, eu entrego. E para tudo isso acontecer, foi necessário ter um Barrabás ali, foi necessário ter uma multidão. Aí agora eu me vejo no meio daquela multidão. Faça comigo essa viagem no tempo. Faça comigo essa viagem. Se vê agora no meio da multidão. Como? Que talvez comemos do pão que Jesus multiplicou. Talvez algum parente nosso foi curado da lepra
ou de uma cegueira, que tantos milagres Jesus fez, e agora estamos ali no meio da multidão, e ouvimos, né, os sacerdotes, fala para crucificar ele, e nós damos ouvidos a essas vozes, e gritamos, crucifica, crucifica. Quem somos nós no meio daquela multidão? Vocês já pararam para pensar nisso? Quem é você? Somos um pouco de Barrabás? Somos um pouco daquela multidão que gritou: crucificam, crucificam. Vocês pararam para pensar nisso? Mexe muito comigo essa passagem, porque o meu Cristo, sem pecado nenhum, ele se entregou por mim e por você. Ele se entregou. Jesus, ele se entregou por nós. Esse Jesus que foi rejeitado por aqueles que participaram do seu milagre. Por aqueles que queriam apenas o milagre. Por isso que nós devemos orar, não somente querer o milagre, não somente quando estamos passando por dificuldade, porque senão, quando a bonança vier, nós vamos gritar novamente, crucificam. Que nós venhamos querer Jesus, porque por quem ele é. Que nós venhamos querer o Senhor pela pessoa dele, porque ele é santo, maravilhoso, Rei dos Reis. É ele que nos leva ao Pai. É ele que nos uniu novamente ao Pai. É ele que é o caminho, a verdade e a vida. Não somente os milagres. Não. Porque essas pessoas que queriam apenas os milagres estavam ali gritando para crucificar Jesus. A multidão instigada pelas autoridades religiosas. Vocês já pararam para pensar? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Igual nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores. Cuidado com os falsos profetas, com os falsos mestres. Olha, eles eram autoridades religiosas. Estavam ali querendo matar o nosso Cristo. Estavam cegos espiritualmente. Eu louvo a Deus que o Senhor abriu os nossos olhos. Quantas pessoas são de autoridade? A gente vê hoje, no mundo da política, quantos são autoridade, mas estão roubando, estão fazendo tanta coisa errada, porque estão cegos espiritualmente. Eles não podem receber o Espírito Santo, mas nós recebemos quando nós confessamos Jesus. Então, nós podemos nos entregar cada dia mais a esse Jesus que se entregou por nós. Fica com essa reflexão. Talvez, no meio daquela multidão, nós éramos como Maria, Marta, que estavam distantes, que rasgavam as suas vestes, que batiam no peito, não, que rasgava as vestes, não, que batia no peito e chorava por ver Jesus sendo crucificado. Quem somos nós? Eu quero que você reflita sobre isso. Eu sou Barrabás, sim. Mas ele se entregou por mim, ele me libertou. Eu era presa, sim, no pecado. Eu era presa, sim, na mentira, no engano, na inveja. Mas ele me libertou, ele se entregou, ele tomou aquela cruz por mim. Então vamos continuar. Os soldados zombam de Jesus. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório. E reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e colocaram nele. E começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus. Olha, e ele realmente era e é o rei. Batia-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. A fim de crucificar o nosso Jesus. Eles zombaram do nosso Cristo. Vocês acham que Jesus não podia sair dali? Claro, ele tinha todo o poder. Mas eles estavam zombando. Olha, salve, rei dos judeus, era uma zombaria, por ele estar sendo condenado como rei dos judeus. Bater na cabeça, cuspir no rosto e ajoelhar-se diante dele para adorá-lo de modo desrespeitoso. Foram provocações que Jesus suportou. Sabe por que Jesus suportou tudo isso? Porque ele via além. Ele via gente.
Ele via aquelas pessoas que estavam lá, que necessitavam da salvação. A troca de roupas da púrpura real para o traje simples do andarilho, das estradas poeirantes da Palestina, foi a última ação dos soldados contra Jesus, antes de conduzi-lo para ser crucificado. Mesmo que não saibam, os ímpios são servos de Deus. Deus atua através daqueles que não o obedecem, a fim de que seus planos e as divinas profecias sejam cumpridas detalhadamente. Deus usa até o ímpio para cumprir as suas profecias. Os soldados, em vez de estarem ultrajando Jesus, estavam cumprindo as profecias divinas. Agradecemos a Deus por esse plano tão amoroso para conosco. Então, certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com que cada um iria ficar. Isso aqui é uma profecia também que está escrita em Salmos. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Com ele crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz, ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz, salva a ti mesmo. Quantos estavam ali provocando o nosso mestre? Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz, para que o vejamos e creiamos. Crédulos, né? Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Aí nós vemos, se eu não me engano, é Lucas que escreveu, que o da direita, depois ele falou, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Até na última hora, no último momento, quando a pessoa arrepende, mesmo sendo um salteador, mesmo sendo uma pessoa má, quando ele reconhece o Senhor é misericordioso e salva ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me abandonastes? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram, ouça, ele está clamando por Elias, chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse, deixe-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. Aqui, em outro evangelho, conta que Jesus falou que teve sede. Aí por isso que um colocou vinagre na esponja para dar a Jesus. E também algumas versões, alguns historiadores falam que quando eles ofereceram para dar a Jesus, né, aqui em cima, que eles ofereceram para dar a Jesus vinho misturado com mirra, é tipo um anestésico. Então Jesus, ele não bebeu. Ele sofreu toda a dor, sem aquele anestésico, vamos dizer assim. Então, depois que Jesus bradou, ele expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse, certamente, realmente, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, os mais jovens e de José, que está falando Maria, mãe de Tiago, Maria, mãe de Jesus, ela estava ali contemplando ele. Os outros irmãos dele, quando eles viram ali, eu creio que os irmãos de Jesus começaram a crer nele a partir daí. Eles estavam ali chorando, de longe,
Maria Madalena, aquela que Jesus, né, expulsou os demônios. Esse Jesus. Essas pessoas estavam ali de longe. Na Galiléia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Gente, como mexe, né, com a gente? E sabe que naquele momento de dor, Jesus carregando aquela cruz, veio o Simão para ajudá-lo. Cirineu, né? Cidade de Cirene, que era uma cidade importante. Este Simão em Jerusalém, por ocasião da Páscoa, teve o privilégio de carregar a cruz do nosso Senhor. Saiba que o Senhor Jesus falou: tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é literal como Jesus. Jesus teve aquela cruz carregada literalmente para a morte mesmo. A nossa cruz é as renúncias. As renúncias que a gente deve fazer, que às vezes dói na nossa carne. Às vezes dói, mas vale a pena. E saiba que vocês não estão sozinhas, que Deus levanta um Cirineu, Deus levanta um Simão para te ajudar. Deus levanta, não nesse nome, mas uma pessoa para te ajudar a levar a sua cruz através da intercessão, através de um aconselhamento, através de um encontro como esse. Deus levanta sempre alguém para te ajudar. Você não está só. O nosso Cristo, sendo Deus, ele não esteve só. Teve pessoas ali com ele. E nós vimos aqui a crucificação dele. A crucificação do nosso Senhor Jesus. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Vocês lembram que o sumo sacerdote, quando rasgou as suas vestes, o sacerdote, ali acabou isso, porque ele é que levava a oração para Deus. Ele rasgou a sua veste. E quando Jesus morre naquela cruz, o véu do templo se rasgou, então não precisamos mais desses homens, sumos sacerdotes, não precisamos mais. Cristo agora é o nosso sumo sacerdote. Cristo agora é o sacerdote real, porque o véu foi rasgado. Ele nos uniu novamente ao Pai. Não precisa de ninguém interceder por você. Você tem livre acesso. Você tem livre acesso. Nós somos uma família, estamos aqui, uma intercedendo pelas outras, mas você pode ir lá para o seu quarto orar, que Deus te ouve. Você pode dobrar o seu joelho aí mesmo onde estiver, que Deus te ouve. Às vezes você está na rua com a sua mente no Senhor, pedindo a Deus, Ele te ouve. Isso é maravilhoso. Nós temos o Senhor que nos ouve. E saiba que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ah, gente, então por que a gente passa por problema? Porque nós somos seres humanos, estamos sujeitos por causa do pecado. Sim, tudo aconteceu, a terra não tinha nem espinhos, mas por causa do pecado também foi ter espinhos. Mas o pecado não pode mais nos separar de Deus. Quando nós estamos unidos ao Pai e fazemos a vontade dele. Porque a única coisa, assim, que separa o homem de Deus é o pecado. Mas quando nós nos entregamos ao Senhor, nós cremos nele, sabemos que a mão dele está estendida para nós e os ouvidos dele estão atentos para ouvir o nosso clamor. Então, se tiver algum pecado oculto, confesse e deixe. O que eu já falei para vocês? 1 João 9, se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purifica de quê? De toda injustiça. Lá na cruz, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. Esse Senhor Jesus foi ferido. Ele foi ferido por mim e por você. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos saradas. Fomos sarados. Ah, Senhor Jesus, tu és maravilhoso. Exalte o Senhor todo momento que você lembrar dessa passagem. Exalte o Senhor Jesus. Né? De manhãzinha, gente. Quando fala que de manhãzinha na sexta-feira, que era errado. Mas eles quiseram já resolver tudo de manhã para matar o nosso Senhor Jesus. Mas ele se entregou. Então, Jesus é sepultado. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro do destaque do Sinédrio,
que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José de Arimateia, ele era membro, mas ele acreditou no Senhor. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou no sepulcro cavado na rocha. Depois, fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Ah, o Senhor Jesus, ele levanta pessoas, tá vendo? Levantou José de Arimateia para guardar o corpo de Jesus, para sepultar o corpo do nosso mestre. Então, Jesus morreu na tarde de sexta-feira, na véspera de sábado, no dia de descanso para todos os judeus, onde não podia haver qualquer atividade. José da cidade de Arimateia, um ilustre membro do Sinédrio, ele foi encorajado, ele foi corajosamente, né? Ele era um discípulo oculto de Jesus. E ele foi e pediu para guardar, para sepultar o corpo do Cristo. E amanhã a gente vai ver sobre a ressurreição, a maravilha do Senhor Jesus, quando ele ressuscitou. Então, amadas, a esperança. A esperança para você. Não se desespere. Sabe por quê? Porque Cristo ele se entregou naquela cruz por mim e por você. Para nos salvar, para nos redimir e, o mais importante, nos levar ao Pai. Nos unir novamente ao Pai. Nos levar ao Senhor. E reflita sobre isso. Sobre a morte do nosso Mestre. Sobre o que ele fez por mim e por você. Sobre o que ele fez por mim e por você. A gente lê aqui, é tão rápido, mas ele ficou horas lá pendurado naquela cruz. Ele ficou horas. Nenhum dos seus ossos foi quebrado, porque aqueles 2 ladrões estavam demorando para morrer, eles foram lá e quebraram os ossos deles para terminar de morrer. Porque demora um pouco. Mas imagina, pendurado naquela cruz, a falta de ar e, além do mais, toda dor, porque ele apanhou muito por mim e por você. E saiba que o sofrimento dele não foi em vão. Um dia ele vai falar assim, olha, Pai, todos esses aqui, olha, eu entrego ao Senhor. E nós vamos estar lá. Nós vamos estar lá com o joelho dobrado, com alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ele vai olhar para mim e vai falar, vinde, bendita do meu Pai, desfrutar do reino. É isso que nós vamos ouvir dele, eu creio. Eu creio muito nessa palavra, nessa promessa. As palavras, as profecias todas que o Senhor falou se cumpriu. E essa também vai cumprir. Eu creio, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você.